Fala, galerinha! Na aula de hoje, nós vamos descobrir se é por quê ou por quê. Calma, professora, para tudo. Que história é essa de por quê? Um porquê só já me deixa cheia de dúvidas. Imagine vários porquês. Bem, tem muita gente por aí que fica em dúvida e não sabe quando usar porquê tudo junto, sem acento, porquê separado, sem acento, porquê separado com acento ou porquê todo junto e com acento. Hoje nós vamos descomplicar e aprender de uma vez por todas como usar os 4 porquês. Vem comigo! O primeiro porquê que nós vamos estudar é o que nós mais usamos, o porquê separado sem acento. Esse porquê é usado em perguntas. Só que você tem que prestar atenção numa coisa. Essas perguntas elas podem ser diretas ou indiretas. Uma pergunta direta é aquela que termina com um ponto de interrogação. Por exemplo, por que devemos usar máscara? Essa é uma pergunta direta. Ela acaba com ponto de interrogação. E é óbvio que se acaba com ponto de interrogação, o porquê é separado e sem acento. Mas às vezes nós temos perguntas indiretas que estão escondidas em frases que parecem ser afirmativas ou negativas. Por exemplo, não entendi por que devemos usar máscaras. Essa frase aqui é uma pegadinha do porquê. Tem gente que está fazendo vestibular e erra isso aqui, mas eu vou dar uma dica hoje para você que você nunca mais vai errar porquê na sua vida. Quando você pode colocar a palavra razão automaticamente depois do porquê e não muda nem um pouquinho o sentido da frase, o porquê é separado e sem acento, porque isso significa que é uma pergunta indireta. Quer ver? Eu vou ler para você. Não entendi por que razão devemos usar máscaras. Toda vez que a palavra razão cabe depois do porquê, nós estamos vendo uma pergunta indireta. Não parece uma pergunta, mas é, só que está escondida aqui no meio. Eu não entendi por que devemos usar máscaras. É a mesma coisa que estava em cima, só que a palavrinha, a expressão não entendi, acaba mudando essa frase e o sinal também muda no final. Não é mais um ponto de interrogação, agora é um ponto final, porque a pergunta ficou escondida dentro da frase. Então, se você tiver dúvida se deve usar o porquê separado, tá bem? Que não tem acento, é só você tentar colocar a palavrinha razão depois. Por que razão devemos usar máscara? Combina perfeitamente. Não entendi por que razão devemos usar máscara. Toda vez que a palavra razão encaixar perfeitamente depois do porquê, é uma pergunta, mesmo que indireta. E o porquê tem que ser separado e sem acento. Bem, fica calmo que essa é a forma mais complicada de porquê. Parece fácil, porque é sempre de pergunta, né? Mas tem essa exceção aqui das perguntas indiretas. Agora, os próximos são eu disse muito mais fáceis. Não esquecem, porque separado e sem acento, sempre tem que combinar com a palavra razão logo depois, mesmo que ela não esteja na frase. Agora, vamos para os fáceis, tá bom? Porque o difícil já foi. Por que tudo junto e sem acento? Ah, esse é usado em respostas e explicações. Quando nós queremos dar uma resposta ou uma explicação, o porquê é tudo junto e sem acento. Quer ver? Porque assim evitamos contagiar os outros com gotículas de saliva e ajudamos a impedir que todos os vírus e bactérias sejam transmitidos. Ah, aqui é a resposta da pergunta anterior, você se lembra? Por que devemos usar máscara? Aqui está a resposta, que também é uma explicação. Bem, se você tiver dúvida se é uma resposta, se é uma explicação, lembre-se que esse porquê todo junto, sem acento, pode ser substituído por pois. Olha como ficaria. Pois assim, evitamos contagiar os outros com gotículas de saliva e ajudamos a impedir que todos os vírus e bactérias sejam transmitidos. Você viu que encaixa perfeitamente? Toda vez que você estiver precisando usar a palavra porquê em uma resposta ou em uma explicação, esse porquê tem o mesmo sentido de pois. Então, combina. É só você pensar se eu posso trocar por pois. É um porquê de resposta, um porquê de explicação. Então, é tudo junto
e sem acento. Agora vamos para o porquê mais fácil. Presta atenção. O porquê separado e com acento, ele é muito fácil porque ele tem apenas uma regrinha. Ele só pode ser usado no final das frases. Quer ver um exemplo? E o álcool em gel? Nós usamos por quê? Eu sei que o porquê é separado e com acento porque ele é a última coisa da frase. Então, toda vez que o porquê for a última expressão da frase, ele tem que ser separado e com acento. E esse porquê desse jeitinho, separado e com acento, só pode ser usado se for a última coisa da sua frase. Depois dele, só pode ter o ponto de interrogação. Entenderam? E por último, vamos entender quando podemos usar o porquê. O porquê, tudo junto com acento, é muito especial, porque ele é um substantivo. Ele tem o mesmo significado de a razão ou o motivo. Você sabia que nós só podemos usar porquê tudo junto com acento depois de um artigo? O porquê, ou um porquê, ou se estiver no plural, os porquês. É verdade, porque ele é um substantivo e os substantivos sempre precisam de um artigo. Ó. A razão, o motivo. Se não tiver um artigo, o porquê não pode ser tudo junto com acento. E só pode ser tudo junto com acento se tiver um artigo. Observe aqui. Eliminar todos os vírus e bactérias que possam estar em nossas mãos. Esse é o porquê do uso do álcool em gel. Mas lavar as mãos com água e sabão faz o mesmo trabalho. Observe que eu só posso usar porquê tudo junto com acento se tiver um artigo antes. Tá vendo aqui? E ó, se eu falasse esse é o motivo do uso do álcool em gel, ficaria a mesma coisa, o mesmo sentido. Ou essa é a razão do uso do álcool em gel também. Então, vamos recapitular. Presta atenção. Se eu posso encaixar a palavrinha razão logo depois, o porquê é de pergunta e tem que ser separado e sem acento. Por que devemos usar máscara? Por que razão devemos usar máscara? Mas, se esse porquê tem o sentido de pois e pode ser substituído pelo pois sem mudar o sentido, é um porquê de resposta, de explicação. Então, tem que ser tudo junto e sem acento. Porque assim evitamos contagiar os outros com gotículas de saliva e ajudamos a impedir que todos os vírus e bactérias sejam transmitidos. Seria a mesma coisa se eu dissesse, pois assim evitamos contagiar os outros e blá, 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 né, pessoal? Então, se pode ser substituído por pois, o porquê é tudo junto e sem acento. Tá ficando mais fácil. Agora, porque separado com acento, só se for no final da frase, né, pessoal? Não tem outra regra, não tem outra explicação. Para separar o porquê e colocar um acento, só se ele ficar por último. É verdade. Depois desse porquê separado com acento, somente o sinal de pontuação. E, para acabar, o porquê tudo junto com acento só pode ser depois de um artigo. Esse aqui só pode ser o porquê. Então, não se esquece aí, pessoal. O porquê todo junto e com acento tem que vir sempre depois de um artigo. E, se eu tiver dúvida, é só ver se dá para trocar por a razão ou o motivo. Com artigo, hein, pessoal? Porque são substantivos. E para terminar, estou quase acabando, aguenta mais um minutinho. Vamos recapitular. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, pessoal, para facilitar a vida de vocês, prestem atenção. Quando estou perguntando, o porquê é separado e sem acento. Mas quando estou respondendo, o porquê é todo junto e sem acento. Só ponho o acento se o meu porquê separado estiver no final da frase. E porquê junto com acento só se vier depois do artigo. Ufa! Bem, não fica desesperado, você vai estudar isso mais para frente. Mas se você puder assistir esse vídeo mais uma vez quando você esquecer, vai ajudar você a memorizar. Ele vai ficar disponível no canal, é só você pesquisar
pela palavra-chave por quê. Muito bem. E para você treinar, você irá fazer o jogo especial do próximo passo. Quero ver quem está mandando bem no porquê e está sabendo diferenciar o porquê de pergunta, o porquê de resposta, o porquê que fica no final da frase e o porquê que precisa vir sempre junto do artigo. Espero vocês e quero ver quem vai fazer a maior pontuação no jogo. Um beijo e tchau! Até a próxima videoaula!